Ok, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, porque estamos num ambiente virtual onde a decisão de assistência de uma mensagem como essa, ela fica por conta de quem assiste. A audiência hoje está empoderada de uma forma como nunca, e por isso a comunicação se transformou em comunicação interativa. Isso traz uma mudança substancial nas estratégias de comunicação integrada. E por falar em turismo rural, eu gostaria de comentar com vocês o fato de que é fundamental planejar uma estratégia de comunicação que atenda a todos os stakeholders, ou seja, os públicos-alvo de interesse para a construção de uma marca, para o posicionamento adequado, sem nenhum tipo de dissonância, né? Falando com clareza sobre o posicionamento da marca, junto à comunicação interna, que é o endomarketing, os seus colaboradores, a sua comunidade, né? Produzindo conteúdos impressos e online, porque não foi o advento da televisão ou do cinema que acabou com o rádio, né? E nós temos múltiplas plataformas para diferentes contextos, né? Mas é fundamental hoje uma comunicação digital, né? Pelas facilidades e a relação custo-benefício que propicia, sobretudo para o melhor conhecimento e informação do perfil da sua audiência, que se afunila através da constante ação de comunicação social. O relacionamento com a imprensa, que trata-se de uma das ações que tem me tomado muito tempo profissional nos últimos anos. Eu, há mais de 30 anos, atuo em ação de relacionamento com a imprensa, atendendo a diferentes fontes de informação, né? E desenvolvendo campanhas integradas à área de comunicação e marketing. Feito esta introdução, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma reflexão que eu trago que é relacionada à riqueza do turismo rural como um potencial de exportação da marca Brasil. Eu quero aqui deixar claro a você que me escuta e que tem interesse no tema do desenvolvimento sustentável do turismo rural, que hoje, mais do que nunca, né, estamos posicionados enquanto comunidade nacional brasileira nas primeiras posições no ranking de uso das redes sociais. É fundamental que o turismo rural consciente do seu papel como vetor estratégico de desenvolvimento sustentável para a economia que se avizinha no século XXI, baseada fundamentalmente, né, no terceiro setor, e eu me refiro ao setor de serviços, né, é fundamental que nós possamos nos empoderar de conhecimento sobre a comunicação, principalmente a comunicação digital, para dar sustentabilidade econômica, ambiental e social da atividade turística no nosso país. Isso também porque o Brasil figura na primeira ou nas primeiras posições, se não a primeira, a segunda posição, no ranking internacional dos destinos com maior atrativos naturais. Bom, gente, se a gente tem esta riqueza natural de atrativos por conta da biodiversidade que o país oferece, não é? E é o momento oportuno, né, no pós-Covid, nesse momento em que o isolamento social trouxe o reconhecimento da importância do contato humano, das relações
humanas e do contato com a natureza, que o turismo rural exerça o seu papel de protagonismo dentro da atividade, que é seguramente um vetor estratégico de desenvolvimento sustentável, né? Então, a comunicação hoje, ela requer uma percepção da importância das ações colaborativas. O Instituto Brasileiro de Turismo Rural, ele vem exercendo este papel desde quando do surgimento do Idestur, constituindo nas redes sociais uma série de grupos, né, que estão interligados com um propósito comum, né, muito bem representado pela figura de Andréa Roque, que é pioneira e protagonista desse propósito, né? Então, através dessas redes colaborativas, aonde todos atuam com a consciência de que estão tratando do futuro da qualidade de vida de um país que tem essa condição privilegiada. Ah, e detalhe, né? Somos o 8º país no ranking dos atrativos turísticos culturais, né? Aí mora um outro problema, né? A gente tem que vencer aquele complexo de cachorro vira-lata, né, que foi cunhado aí à época em que o Brasil perdeu o jogo da Copa do Mundo, né, mas que traduz exatamente uma visão hegemônica até então, aonde tudo que vem de fora é melhor, né? Então, quando eu me refiro a esse complexo no Brasil, eu reconheço que é uma característica não comum e semelhante aos nossos países vizinhos, né? Muitos dos quais têm o reconhecimento do valor das suas riquezas turísticas culturais e promovem uma competência extraordinária, né? Isso para o mundo. E aí você tem cases de sucesso no turismo que são consagrados na América do Sul. Eu não vou citar nenhum para não esquecer de citar os demais. O fato é que a nossa colonização no país veio a instituir uma ideia que mais recentemente, né, se atualizou na narrativa à base daquela piada, né, que diz que no Japão tem terremoto, nos Estados Unidos tem... No Japão tem o tsunami, nos Estados Unidos tem o terremoto, mas naquele país lá, vai ver o polvinho que eu vou pôr. Isso acabou se incorporando de uma maneira extremamente negativa, né? Numa baixa autoestima extraordinária, fora de propósito, né? Para quem tem reconhecimento internacional de ocupar a 8ª posição no ranking dos países com mais atrativos culturais e cercado de outros países igualmente ricos nas suas belezas naturais e nas suas belezas culturais. Daí porque o trabalho de comunicação integrado, em rede, contemplando a união de esforços da cidadania, né? Cidadania pressupondo consciência de importância da atividade do turismo como fonte geradora de empregos e oportunidade de distribuição de renda, construção de uma sociedade mais equânime, né? Vem como pressuposto, né, para todos que atuam hoje com a atividade turismo em geral e particularmente o turismo rural. O compositor e poeta Milton Nascimento já havia dito que uma notícia está chegando lá do interior que não deu no rádio, no jornal, nem na televisão, né? E essa notícia é aquela de que a gente precisa parar de dar as costas do Brasil, né? Ao contrário, e o momento de retomada da atividade turística que vivemos agora, pós-pandemia, ou no começo da pós-pandemia, nos leva à oportunidade de conhecer o turismo regional, né? Talvez este seja um fato histórico virtuoso para que a gente comece a
a educar a nossa percepção enquanto turistas do nosso próprio país, né? Para, na sequência, perceber a força turística presente na América do Sul, né? A biodiversidade natural e a riqueza cultural presente nas tradições dos povos de origem na América do Sul são hoje referências para o que se diz de uma sociedade moderna, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade mais humana, né? E é fundamental que a gente tenha também um trabalho junto ao setor de grande desenvolvimento no nosso país, que é o agronegócio, né? Que está hoje ancorado em questões de exportação de commodities, ou produção e comercialização de commodities, ou seja, produzir mais para vender o mais barato possível, com o maior lucro possível, né? Ocorre que, a partir do momento em que você traz a percepção dos produtores rurais do nosso país para a oportunidade de associarem a imagem da sua cultura gastronômica ou agropecuária, né, a valorização e a preservação das riquezas naturais e culturais brasileiras, nós estaremos, sem dúvida, desencadeando um processo de prosperidade. Por quê? Porque com a mesma adoção de conhecimentos tecnológicos, científicos aplicados à produção do agronegócio, que é líder em vários segmentos do mercado de agronegócio mundial, no caso do Brasil, né? No caso de grãos, né? No caso de frango, é fundamental que a gente comece a trabalhar esta percepção de que você ganha branding, você ganha vantagem competitiva enquanto produtor rural, na medida em que você deixa claro para o mundo que você está contribuindo com uma ação de responsabilidade socioambiental, né? E essa responsabilidade, ela traz como retorno do investimento e da valorização da atividade da agricultura familiar, da atividade da geleia, da produção orgânica, da produção de laticínios rurais, enfim, das geleias, dos queijos, da cachaça, da cerveja, dos doces, das compotas. A partir do momento em que você, enquanto empreendedor do agronegócio, valoriza, prestigia e promove esses elementos do campo, da atividade rural, como atrativos turísticos, primeiro, você está ajudando a distribuir renda, porque está atraindo demanda turística para esses locais, né? E, mais importante, você está exportando e construindo branding, marca, o que agrega valor às commodities. É sabido que, muitas vezes, o Brasil sofreu e ainda sofre dificuldades na organização do comércio internacional, sobre a acusação de que aqui existe trabalho escravo, né? Seguramente, se existe, ele não justifica o modo de produção majoritário e hegemônico no país. Ao contrário, altíssima tecnologia no campo, né? Então, é importante também para a imagem do agronegócio que você tenha um reconhecimento de mérito internacional sob o ponto de vista da questão da sustentabilidade ambiental e social, né? Existe hoje no nosso país, e de resto predominando ainda em vários outros países, a ideia do Fla-Flu, né? A ideia da esquerda e da direita. Isso é um fato presente e marcante, né? No começo desse século. O fato concreto, no meu entender, é que essa questão da ideologia, ela vai ficar para o século XX, né? Hoje, com
com a ascensão dos pressupostos do capitalismo consciente, né, a percepção de valor da distribuição de renda, da formação de mercado, da garantia da qualidade de vida, do bem-estar, da dignidade humana, né, da garantia de direitos em relação a trabalho, educação, transporte, alimentação e segurança, né, no seu mais amplo sentido, né, na segurança de direitos, se tornou irreversível, né? Se tornou irreversível, né? Então, a ideia é deixar de lado os extremos, as pontas, e com base em soluções inteligentes, né, que fazem uso, inclusive, de inteligência artificial, internet das coisas, do que há de mais avançado, nanotecnologia, que a ciência disponibiliza, construirmos um projeto ancorado nos atrativos turísticos brasileiros, que não se resumem a sol e praia, que não se resumem ao conceito de atrativo turístico comumente estabelecido para o atendimento a uma demanda de massa, do turismo de massa, né? Está claro que o novo normal, como dizem, né, estabelecerá uma série de recomendações para que possamos viver uma atividade social mais intensa, verdadeira, humana, né, e não massificada. Daí porque a oportunidade da pluralidade da oferta turística rural brasileira, tanto no que diz respeito aos atrativos naturais como os atrativos culturais. Então, eu sou muito otimista e eu quero crer que esse discurso vai encontrar eco, né, em personalidades que estão aí espalhadas por esse país todo, né, notadamente aquelas que estão em mais contato com a vida, com a natureza, né? A natureza humaniza muito, né? E essa percepção de valor começa a ganhar já tendência de marketing contemporâneo. Nós teremos agora, em novembro, no mundo, um evento extraordinariamente impactante, que conduzido pelo pai do marketing, que é o Philip Kotler, que traz uma visão inovadora, né, do papel do marketing no século XXI, no pós-Covid, né? Ele desacredita da sociedade de consumo, desaconselha as corporações a trabalharem pelo lucro, mas sim baseadas em um propósito sustentável, pensando no tripé da sustentabilidade econômica, social e ambiental. E assim a gente começa a perceber de que realmente as empresas e as marcas que não se reposicionam na direção de lidar com uma demanda cada vez menos consumista, cada vez mais preocupada com qualidade de vida, com bem-estar, com saúde, né? com qualidade de relacionamento social, afetivo, né? Essas empresas vão se perder, vão ficar para a história. E, ao mesmo tempo, você tem a emergência, né, das startups, que são empresas disruptivas, que vêm aí desenvolvendo no Brasil um papel fantástico. Inclusive, hoje, um modelo inédito no mundo, né, que é de franquia de startups, você dar oportunidade a outras pessoas que não entendem da tecnologia ou que não foram protagonistas da ideia de uma startup de sucesso poderem compor uma rede de distribuição sendo um franqueado, né? Então, isso já está acontecendo, isso aconteceu pioneiramente no Brasil, no mundo, e isso vai
já está sendo exportado para outros continentes. Então, nós temos ilhas de excelência em tecnologia, como a Embrapa, né? E na área de startups com uma preocupação social, são inúmeros os exemplos, né? Você teve recentemente a telemedicina autorizada no Brasil, uma explosão de prestação de serviço, né? Que tem garantido qualidade de atendimento num cenário como esse que estamos vivendo, né, de isolamento, de distanciamento social, de risco à parcela da população, ou a toda a população, mas um risco acentuado nos mais velhos de estarem visitando os médicos, consultórios, hospitais. A telepsicologia que vem no momento em que a quarta onda da pandemia traz essa... Então, as startups todas que surgem sanando dores sociais, com responsabilidade ambiental, né, são prova da capacidade criativa e da competência brasileira, né, do Brasil, por conta justamente de ser um país jovem, né, que reflete o momento da contemporaneidade, com o momento contemporâneo, né, de convivência nas diferenças, de valorização da diversidade, né, em todos os sentidos. Eu vejo com muito otimismo a realização deste encontro, o apoio ao empreendedorismo que vem junto a ele, né? E para não me estender mais nessa conversa, eu deixo aqui a minha mensagem de otimismo e de confiança na força da rede formada por indivíduos, por pessoas que, a exemplo, como eu disse, da Andrea Roque, que é pioneira, né, se debruçam em favor e em defesa de uma atividade que é absolutamente adequada ao modelo de desenvolvimento e de prosperidade que almejamos alcançar neste século XXI. Então, faço votos e me coloco à disposição para todos aqueles que comungam do mesmo otimismo, do mesmo entusiasmo e que apoiam valorosamente a promoção e a boa estratégia, a comunicação profissional bem feita daquelas nossas riquezas que estão colocadas como matéria-prima no nosso país e no nosso continente e no nosso planeta, né? Que estão ancoradas na relação equilibrada, né, do ser humano com o seu meio ambiente. Então, basicamente é isso. Peço desculpas por não ter aqui sido tão pedagógico ao trazer um material de apoio, uma apresentação, mas esse debate ele é nascente e essas ideias elas estão em construção. Portanto, eu me coloco à disposição para que a gente possa, a partir desse encontro virtual, promover tantos outros, né? Tantos encontros e termos reencontros em busca de um objetivo que é a qualidade de vida, o bem-estar do ser humano na relação com o seu meio ambiente. É isso. Agradeço e me disponho a qualquer esclarecimento de dúvidas via o meu e-mail, lhmiranda@agenciaamigo.com.br ou através do meu WhatsApp 11 Brasil 11 99658 8766. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e tamo junto.